Ok, de volta aqui, galerinha. Feras e Belas do Castelo, agora com Sociologia, aula 4, página 31 do nosso caderno. Tem dois personagens aí. Um nós vamos ver rapidamente, até já vimos em sala de aula, não passa de uma revisão, que é o Augusto Comte, e depois veremos logo em seguida o Durkheim, tá certo? Muito bem. Eu já até mandei uns slides, eu acho, para vocês sobre este assunto, mas como tem aqui no nosso livro, eu vou trabalhar esse conceito para vocês. O que é importante a gente saber do nosso Augusto Comte. O Comte é considerado, é o pai, né, do positivismo, que teve uma influência muito grande sobre o nosso país, né? E o Comte, é interessante que a ideia dele, ele trabalha essa ideia de objeto, de coletividade, dizendo que o coletivo, né, o social, o grupo é mais importante que o indivíduo. Isso muito nos lembra o Aristóteles, que vimos na aula de filosofia, que valoriza também a vida em sociedade, diz que o homem é um ser social, né, a vida na polis. O nosso Augusto Comte, ele vai começar fazendo essa observação aqui, né? Esse é o primeiro princípio que nós temos que destacar dele. Ele valoriza o coletivo em relação ao indivíduo. Isso é importante porque outros vão valorizar o indivíduo. O Max Weber, por exemplo, a gente vai ver depois, ele vai valorizar o indivíduo e não o coletivo. O segundo princípio do Comte interessante é que ele diz que o progresso do conhecimento é característica da sociedade humana. Para o Comte, a sociedade humana, uma das suas características da sociedade humana, você e eu em sociedade, é que nós vamos caminhando sempre para um progresso. O mundo vai melhorar, você deve melhorar, todo mundo deve melhorar. Esse é o segundo princípio dele, né? A ideia de progresso muito forte que vai aparecer na humanidade, na pessoa dele, né? O terceiro princípio é que o ser humano é o mesmo em toda parte do mundo. Interessante. O homem é o mesmo na África, no Brasil, na China. Onde tiver homem, ele vai ser o mesmo. Por quê? Para ele diz que nós temos a mesma constituição biológica. Isso é interessante do ponto de vista, por exemplo, da questão de raça, né, que a gente já viu, da questão do preconceito. Para o Comte não haveria. Porque para o Comte nós temos a mesma constituição biológica, isso que nos faz um só. Então não existe diferença. Em todos os lugares do mundo, o homem é uma só coisa, segundo Comte. E interessante a gente ver a síntese da lei dos três estados que está aqui na página 31 dele. O Comte tinha essa ideia de progresso e dizia que a humanidade ela passa por três estágios naturalmente, todo mundo passa por esses três estados. A sociedade passou por isso também. O primeiro estado é o estado teológico ou o estado fictício, que está ligado de certa forma aos aspectos religiosos, mas não tanto, né? Às vezes a gente confunde isso com o aspecto religioso, mas não é, mas faz parte, né? As comunidades se formam por um caráter de crença no sobrenatural, né? Então entra aí a questão do mito, tudo. Esse é o primeiro estado, teológico, é o primeiro estado, né? O teológico. O segundo estado é o estado metafísico ou abstrato. Ele diz que quando o homem evolui para um segundo estado, quando ele sai do mito, quando ele deixa de pensar do ponto de vista fictício ou teológico, segundo ele evolui para o estado metafísico, onde aparece o divino sendo substituído aqui pela filosofia ou pela metafísica como os definidores da verdade. O que define a verdade no primeiro estado, que é o estado teológico, são as questões, às vezes, religiosas, até dogmáticas. Nesse segundo momento, o que define as verdades é a filosofia. Mas ele diz que esse ainda é um estado intermediário. O homem precisa chegar no terceiro estado, ou terceiro estágio, que é o científico, ou o estado que ele chama de positivo. Daí o nome da sua teoria ser positivismo, que é o estado superior do homem, né? Ali ele diz esse estado é o último estado, ou estágio de evolução, que é conhecido hoje como caráter científico, né? Ciência como verdade. Nós vemos como isso nos influencia até hoje, né? Nesse caso do coronavírus aí, vocês devem ter visto na televisão as pessoas criticando este ou aquele, ou elogiando porque está seguindo a ciência, o outro não está seguindo a ciência, né? Olha só aí o positivismo aqui dentro, né? Achando que a ciência é o maior, é o mais alto estágio, quando a gente sabe hoje que, infelizmente, nem sempre é assim. Às vezes a ciência também erra, não é? Então, esse é o pensamento do Comte, portanto,
pouca coisa. E aí nós vamos para o Émile Durkheim, que é considerado um dos clássicos da sociologia, um dos pais da sociologia. O Émile Durkheim, a questão dele que ele vai trabalhar é a questão da ordem social. Ele diz que ele tem uma preocupação constante com essa questão da sociedade. Ela precisa estar organizada, né? Ele vai se ocupar então de estabelecer o objeto de estudo da sociologia. O Durkheim vai ser o primeiro professor de sociologia. Ele é que vai começar a ensinar sociologia nas faculdades, né? E a preocupação dele é encontrar um objeto de estudo, porque ele quer comparar a sociologia com outras ciências, com a biologia, com a química, por exemplo. Como é que ele vai comparar? Se cada uma tem um objeto de estudo, a biologia vai estudar a vida, né, a bios, o que vai estudar a sociologia? Então ele precisa ter esse objeto de estudo e ele vai encontrar esse objeto de estudo que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Muito bem. A sua obra foi elaborada, ele escreveu uma obra, né, sobre sociologia. Tudo que ele escreveu, o desenvolvimento das suas teorias, foi no momento em que a sociedade estava vivendo uma crise econômica muito grande. Havia muito desemprego, muita miséria, e com isso começaram a surgir também greves, ou começaram a surgir também sindicatos para se organizar para a luta de melhores condições de trabalho. As lutas de classe começam então nesse momento aí. Século XIX é também marcado pelo progresso no campo da tecnologia, né? É nesse momento que é descoberto, que é trabalhado nas questões do petróleo, da eletricidade. Então, também, mesmo com tanto problema econômico, há uma certa euforia, de outro lado, com uma esperança no progresso, né? Com a tecnologia chegando aí. Então, nesse aspecto, Durkheim iria discordar das teorias socialistas da sua época, que vão surgir ali, como Karl Marx, é o mais famoso. Ele não vai concordar com as teorias socialistas, porque essas teorias socialistas, a gente vai estudar um pouquinho Marx de novo, elas estavam muito voltadas para a economia, e ele discordava dessas teorias quanto a isso. Ele dizia que o fator econômico era só um detalhe. Ele acreditava que a raiz dos problemas não estava no fator econômico, não era de natureza econômica, mas era de natureza moral. Se dava por conta da fragilidade moral da época, né? Eles precisavam de uma orientação moral melhor. Assim, igual ele, o Comte também, que antecedeu ele, pensava da mesma maneira. Eles acreditavam, então, muito no poder da ciência, né? Que a ciência poderia encontrar as soluções para aqueles problemas que eles estavam passando. Ele considerava que a crescente divisão do trabalho, que depois a gente vai ver o Marx criticou tanto, ele achava que ela tinha um aspecto positivo, porque ela ia fazer com que o homem se solidarizasse, né? Ela ia favorecer a solidariedade, ela ia favorecer a cooperação, já que o homem estava sendo dividido em trabalho, ele iria aprender esses princípios de cooperação. Mas se isso não estava ocorrendo ali na Europa, na verdade, a culpa não era disto, né? Ele achava que as transformações socioeconômicas estavam acontecendo de forma muito rápida na Europa, não dava tempo de se estruturar, né? Então não tinha como você organizar um sistema de ideias, né, de moral, para guiar o povo, para ajustar o comportamento do indivíduo dentro da sociedade. As mudanças eram muito rápidas. Então a sociedade estava num estado que ele vai chamar de anomia. Grifem isso aí, essa palavra está aí pelo meio, anomia. Se quiser estudar mais, pesquisar, ela é importante para o Enem. Então, uma coisa importante no Durkheim é este conceito de anomia. O que é anomia para o Durkheim? Para ele, a sociedade ela está sem normas, sem lei. Nomos, em grego, significa lei. E a é negação, então não lei, anomos, anomia. Então uma sociedade passando por uma crise econômica, mesmo chegando aí a tecnologia, é uma sociedade que não tem normas, regras definidas. É uma sociedade anômica, sem uma ordem, uma organização. Essa ausência de regras adequadas para aquele momento é que é a grande causa, e é isso que ele vai se propor a estudar. Para Durkheim, a sociedade ela prevalece sobre o indivíduo, como eu já disse anteriormente. Ele valoriza
a sociedade em relação ao indivíduo. Mais importante é a sociedade que o indivíduo, como aliás pensava o Aristóteles. A sociedade era um conjunto de pessoas que precisavam desse conjunto também de normas, de pensamento, de sentimento, etc. Né? E uma outra coisa, essas normas, elas não vêm do homem, elas vêm de fora. E é isso que ele vai chamar aqui, essas normas devem vir de fora e elas devem ser aceitas, deve haver essa ordem aí. Então, as leis é um bom exemplo disso, mas eu quero destacar para vocês aqui que o objeto de estudo da sociologia para o Durkheim é o fato social. Já falei naquele slide sobre isso com vocês e alguém até me perguntou o que é fato social, né? Então é a hora também de eu ajudar a esclarecer. Então, o fato social, são os instrumentos sociais, né? A cultura do povo, as coisas que determinam a maneira de agir, de pensar, de sentir de um indivíduo dentro da sociedade. Por exemplo, eu anotei aqui alguns exemplos: as normas, as leis, os valores, greves. O Durkheim tem até uma obra sobre o suicídio também, né? Convenções, escola, eu vou já explicar isso para vocês. Tudo isso são chamados os atos sociais, né? Os fatos sociais para ele. Mas olha aqui para o nosso caderno, ele coloca aqui, e aqui temos um erro, tá bom, pessoal? Vamos consertar. O nosso caderno fala que são, para o Durkheim, os fatos sociais, que é o objeto de estudo da sociologia, para ele, tem duas características, está aqui no nosso livro. E isso está errado. Não sei por que eles passou batido isso aqui no livro, né? E eu vou ensinar para vocês da maneira correta, vocês vão anotar. Na verdade, não são duas características, são três características. Duas estão aqui no nosso livro. Para uma coisa ser um fato social, ela precisa ter essas três características, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, ele está dizendo aqui que é a exterioridade, ou seja, as normas, os fatos sociais, eles precisam vir de fora, ele não sai de dentro, não sai da nossa cabeça. Muito embora você pode pensar assim, mas professor, as leis não são feitas pelos homens, não saem da cabeça dos homens? Sim, mas o conceito de justiça é anterior ao homem, anterior ao pensamento do homem, né? Então, por isso que ele diz que é de fora, né? Primeira característica, exterioridade, né? Foram concebidas pela coletividade ou já existiam fora deles. Por exemplo, por que a família é um fato social para o Durkheim? Porque quando você nasceu dentro de uma família. A família já existia antes de você. Você está entendendo? Ela é exterior a você. As leis não são exterior a você também. Os semáforos, né, a luz verde, amarela e vermelha, elas também já estão lá. Quando você nasceu, elas já estavam lá. Ela é exterior a você. Não foi você que criou. Né? E a segunda característica está ligada a essa, que é a coercitividade. Né? Ou seja, você é coagido a responder a essa norma, a obedecer. Você é coagido a obedecer a lei de trânsito, por exemplo, a obedecer as regras da família, por isso é um fato social. Então, por que a família é um fato social? Primeiro, porque ela é exterior a você, né? Você não criou, você já nasceu dentro dela. É coercitivo, você tem normas, você tem que obedecer aquelas normas ali, a não ser que você seja um rebelde, não obedece seu pai, sua mãe, nada que acontece ali. A escola também é um fato social, sim, porque ela tem essa característica de ser exterior, né? Ela imposta, e há uma coerção, você tem que fazer tarefa, tem que ir para a escola, né? Tem que passar, então ela é exterior, criada pelo governo, mas ela também é coercitiva, você também é obrigado a estudar e ir para a aula, etc. e tal. E a terceira característica, que não está aqui no livro, e aí eu peço para você, anota aí, pega uma caneta e anota, logo embaixo da segunda eu anotei aqui, generalidade. Para uma coisa ser um fato social, ele precisa ser externo, né, exterioridade, coercitivo, e ele precisa ser geral, não vale uma regra, uma norma que só serve para você, que só serve para um grupo, não serve para outro. Não, ela tem que ser geral. Ela tem que se aplicar a toda a sociedade. Então, já imaginou se a lei de trânsito só servisse para alguns, não para outros, só para os estudantes, só para os motoristas de carro, né? Se tivesse só
lei, só eles pudessem obedecer aquela... Não, você também tem que obedecer a lei, sabia? Se tiver verde, você não vai, porque está aberto para o carro, está fechado para você. Tem até alguns semáforos que tem uma pessoa andando, né, lá no verde e começa a piscar para você não ir. Então, essa é uma lei para todos, brancos, negros, religiosos, ateus, corintianos, né, para todo mundo. Essa é uma norma. Então, para ser um fato social, tem que ser exterior, coercitivo e ser geral, ser para todos, né? É por isso que eu dei o exemplo da escola, da família, do idioma, por exemplo. Ó, por que o idioma é um fato social? Porque quando você nasceu nessa cidade, nesse país que fala português. Então você não fala português porque você escolheu. Quando você nasceu num país de fala português, por isso você fala português, não é isso? Então lá é exterior. Mas ela é coercitiva também, você é obrigado a falar ou você não vai se comunicar, você vai ter muita dificuldade, você tem que falar, nem que seja com linguagem de sinais, né? Por exemplo, lá é meu nome, né? U, né? W, I. Então eu falei o meu nome aqui em linguagem de sinais. É uma linguagem, você tem que se comunicar. Né? Então ela é coercitiva, você é obrigado a conhecer essa língua. E terceiro, ela é geral. Todo mundo que mora nessa sociedade precisa falar essa língua ou não vai ter dificuldade de se comunicar, de sobreviver aqui, certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês sobre o Durkheim e o pensamento dele, tá certo? Para a nossa aula não ficar muito longa, eu não vou resolver questões hoje para vocês, tá bom? Na próxima aula eu posso trabalhar mais essa questão das questões. Vocês sabem que tem aqui o QR Code, né? Vocês sabem o que é QR Code, né? Esse negocinho aqui, né? Esse QR Code, algumas questões você pode colocar o teu celular com o QR Code aqui em cima e vai abrir um link, vai abrir um professor lá corrigindo essa questão para você. Acho que não tem, é a minha responsabilidade, eu corrijo com vocês, tá bom? Valeu, grande abraço para vocês.